Hoje eu queria falar algo que... Você sabe que quando você tem uma inspiração, quando Deus te dá uma inspiração para falar alguma coisa, para desenvolver dentro de você, Ele vai falando aos pouquinhos, às vezes quando a coisa é forte, né? E outro dia eu estava preparando o programa de rádio e eu estava lendo e falei assim, meu Deus, o que eu vou falar no programa hoje? O que eu vou falar para ajudar as pessoas, para me ajudar também? E aí eu fui abrir e li uma palavra e eu falei, vou falar disso aqui. Só que quando eu fui falar daquilo que eu pensei em falar, assim, o Espírito Santo, na hora que eu tô falando, foi mudando todo o assunto, né? E acabou que eu falei da necessidade que a gente tem de louvor, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, poxa, olha só como são as coisas. E a gente vê aqui, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Ou seja, imagina você criar uma coisa maravilhosa, como o mundo, o mar, o céu, a terra, você vê tudo que é criação de Deus é maravilhoso. Você para assim numa parte da natureza e você olha. Eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho sede de estar em contato com a natureza. Eu tenho sede. Às vezes aqui atrás, ali da minha varanda, eu paro e fico olhando assim para as árvores. Aí você vê os pássaros. Tudo, assim, é uma coisa, te dá uma coisa boa de estar em contato com a criação de Deus. Você olha para você mesmo. Se você parar para pensar, tudo na gente é perfeitinho. Você fala, os olhos, o seu aparelho digestivo, assim, é tudo, é tão maravilhoso que até hoje o homem não entende, a gente não consegue entender, né? Que é a explicação para tudo. Você vê o próprio Criador, ele não teve reconhecimento. Aqui fala, e o mundo não o conheceu, mas ele não estava buscando isso. Nas coisas de Deus, para nos encaixarmos no reino de Deus, a gente tem que viver no reino de Deus. A gente não pode tentar se encaixar no reino de Deus vivendo no reino do diabo, que é o mundo, que é a sociedade. Se queremos viver no reino de Deus, nos encaixar no reino de Deus, a gente tem que arrancar isso da gente. Essa é a castração que a gente precisa ter. E ao mesmo tempo, assim, você vê que tudo que Deus faz é tão perfeito que até a vontade dele, as leis dele para a nossa vida são perfeitas. Porque ele não quer essa castração para o nosso mal. Ele não quer que a gente se castre dessa necessidade de louvor para o nosso mal. Ele quer para o nosso bem. Por quê? Porque essa necessidade de louvor, ela traz muita frustração. É da natureza humana a necessidade, esse gostar do elogio, gostar. Tanto é que as mulheres, né? Mulher tem essa coisa que o homem sempre fala. Se não repara que cortou o cabelo, se não repara na roupa dela, se não fala, ela já fica chateada com o marido. Isso é o quê? Isso aquela necessidade. E essa necessidade, ela não faz bem pra gente. Isso nos prejudica, coloca a gente para baixo, porque quando a gente não tem. E por que a gente nem sempre vai ter? Porque o homem não é justo, ele é injusto. O homem, ele é falho. Então, é como se você colocasse, quando você vive nessa necessidade de receber esse elogio, de receber a gratificação, é como se você colocasse a sua confiança nos homens. Não, eu confio que ele vai ver que eu estou, né? E quando não recebemos, aí vem a frustração. Então, o Senhor Jesus, ele foi o maior exemplo disso, né? O maior exemplo que a gente não tem que buscar esse louvor. Temos que viver a nossa vida vendo o que são as influências do mundo que a gente não pode deixar habitar dentro da gente. Se a gente vive no reino de Deus, temos que expulsar de dentro de nós todas as influências do reino do inferno. O reino do inferno, quanto mais louvor, melhor, né? No reino do inferno, quanto mais fama, melhor. Então, muitas vezes, é isso que acontece. Você está no seu trabalho e você está ali, você não está fazendo para Jesus, você está fazendo para o seu patrão.
Aí o seu patrão não reconhece, pronto, você se frustra, porque ele não vai reconhecer. O reconhecimento que é gostoso é quando vem de Deus. Você faz para ele e Deus move os palitinhos, que somos nós, né? Deus move os seus palitinhos e os palitinhos fazem alguma coisa acontecer para você, né? Sentir. E às vezes quando nem acontece nada, mas você fez para Jesus e você não tem essa necessidade de sentir que as pessoas venham a te dar nenhum tipo de glória, né? Então, isso é o que a gente tem que viver, trazer essa palavra. Você olha o Senhor Jesus, ele criou tudo, ele viveu aqui e ninguém o reconheceu. Aí você pensa assim, poxa, que injustiça. Não, ele não fazia questão disso. Se ele fizesse questão, ele teria vindo como um rei, usaria aquelas vestes lindas para chamar atenção, para impor respeito, mas ele não fez isso. Você vê que ele não impôs em ninguém nenhum tipo de respeito. É outra coisa que às vezes as pessoas querem impor. O Senhor Jesus, ele conquistou o nosso respeito, ele conquistou o nosso amor, né? Ele não impôs o respeito, ele não falou assim, eu sou Deus e você me respeita, né? Como às vezes muitos pais querem fazer, eu sou teu pai e você me respeita, eu sou tua mãe e você me respeita. Antes de tudo, a gente tem que conquistar o respeito uma das outras. Respeito não se impõe. E outro exemplo que o Senhor Jesus deu. Ele não impôs o amor, ele não impôs respeito, ele não impôs autoridade. Autoridade você exerce, você não impõe, né? Misericórdia. Então, tudo isso nós temos que trazer para a nossa vida. Então, essa necessidade que o ser humano tem de receber glória, de receber louvor, é muito forte na nossa vida, no nosso dia a dia. De repente você não percebe, mas observa. Observa no seu dia a dia o que você faz, que você fica esperando que alguém te dê uma gloriazinha. Cada vez que você tem necessidade, vem na sua cabeça assim, pô, nem falou nada. Aí você já tem que vir automático. Você não fez para Jesus aquilo ali. Você fez para aquela pessoa, você não fez para Jesus. É muito forte, gente. É muito forte. Temos que viver, trazer isso aqui para o nosso dia. Essa é a castração. Você se castrar é exatamente isso. Você, em vez de fazer para as pessoas, fazer para Jesus. E não esperar de ninguém nenhum louvor, nenhuma glória, nada. Por isso que lá tem uma parte que fala, né? Que aquele que elogia coloca o quê? Ciladas, não, correntes, armas ciladas, armadilhas, correntes nos pés daquele que ele está elogiando. Claro que as pessoas não fazem por mal, né? Elas têm o carinho, elas veem você ali, veem a pessoa, mas somos nós que temos que administrar isso. Somos nós que temos que administrar essa coisa na nossa cabeça de sempre lembrar, olha, meu Deus, toda honra e toda glória, todo louvor é do Senhor. Outro dia eu tive uma pessoa que me escreveu, eu até falei assim, eu vou fazer só para ajudar essa pessoa, vou fazer um programa falando disso. Outro dia, não, acho que foi ontem que eu li ela falando assim, poxa, eu faço tudo pro meu marido, olha, eu tô cansada, ele não reconhece nada que eu faço ele reconhece. O que é isso? Ela tá assim, ó, no limite dela, porque ela faz e não tem reconhecimento do marido. Ou seja, isso pode levar uma pessoa à separação. Você vê, pode levar você a um estresse no seu casamento. Se você se descabela ali, ó, constantemente e não tem um louvor, você tá fazendo para as pessoas, você se estressa, vai ter uma hora que você vai falar, sabe de uma coisa? Cansei. Porque ninguém reconhece, não é verdade? Então, às vezes, esses exemplos parecem bobos, mas não são. E ele deu o maior exemplo de que não é isso que ele quer. Isso é o jeito do mundo na gente. Então, essa castração, por exemplo, essa necessidade, como que a gente vai castrar? Você vai continuar fazendo melhor, você vai fazer de tudo
mas para Jesus, não para o seu marido. Então não vai vir reconhecimento, você não fez para ele, você fez para Jesus. Então o reconhecimento vai vir do nosso Pai, que é um reconhecimento muito mais prazeroso, muito melhor do que qualquer palavra, porque ele fala assim, ó, quando a gente busca, tem uma palavra que fala assim, ó, quando você busca o louvor dos homens e você recebe, você já não vai receber o louvor de Deus, porque você já recebeu o seu louvor, não é isso? Mais ou menos assim? Você já recebeu o seu louvor, então de Deus você não vai receber. Quando você recebe o louvor dos homens, de Deus você já não recebe, porque você já recebeu. Você já recebeu a sua parte. Ele fala que quando a gente for orar, o que a gente tem que fazer? Vai lá no seu quarto, ora quietinha, não faz alarde não. Se você for dar a sua oferta, faz quietinho, né? Você vai fazer seu sacrifício, quietinho, faz quietinho, confia, né? Confia. E isso aí é uma castração. Mas é uma castração que vale a pena, é para o nosso bem. Se você não faz para Jesus, pode ter certeza que você se frustra. Porque você vê, o mundo mesmo, ele não dá valor ao trabalho que você faz. Por exemplo, nós que temos uma casa, você que não tem ninguém que te ajuda, aí fala assim, você não faz nada, né? Hello, você lavar, passar, cozinhar, sabe, cuidar da sua casa, isso aí já é um trabalho, é como se você trabalhasse fora. Tanto é que tem pessoas que você paga para a pessoa ir lá e fazer. Então é trabalho, mas você que não recebe nada não é trabalho, é como se você não fizesse nada. Então é tão injusto que se você não vive nessa fé, você vira uma pessoa frustrada. E isso faz a gente ser mal-humorada, reclamona, aí começamos a ficar rixosas. E por aí vai, né? Só vai piorando. Essa coisa de você falar assim, olha, meu direito. Meu Deus, isso aí é outra armadilha. Quando você fala assim, não tenho direito de nada. Quando você começa a encarar assim, não tenho direito de nada, eu não sou nada, sabe? É muito melhor. Quando você começa a cair nessa coisa, direto pro inferno. É o caminho certo para você o próprio diabo, né? Se dar mal. Oi, gente, aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia, porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que, de repente, vai ser muito ajudado com essa mensagem. E claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau!